Senhor, muito obrigado, Senhor, porque nós nos levantamos hoje pelas Tuas misericórdias e garantidos nelas, Senhor, nós estamos aqui ouvindo a Tua palavra e não somente ouvindo, mas ouvindo atentamente, Senhor, gravando no nosso coração, querendo viver a Tua vontade, Senhor, que os nossos ouvidos estejam abertos para as Tuas verdades e o nosso coração sensível para mudar, Senhor. Como somos desafiados quando lemos esse texto sagrado e percebemos a Tua doce voz, a voz do Teu Espírito Santo, como nós gostaríamos que a nossa vida Te agradasse ainda mais, Senhor. Então, nos ajude. Eu peço que o Senhor lute conosco, trate individualmente com cada um aqui, Senhor, e nos constranja pelo Teu grande amor a viver de acordo com a Tua palavra, Senhor. Abençoa especialmente a vida do Dani que está aqui, Senhor, servindo tanto aqui, tanto nos teams. Ajuda o Teu servo a ministrar essa palavra nesse momento, de modo que a Tua igreja seja edificada, Senhor. Muito obrigado pela vida do Dani, muito obrigado pela igreja que está disposta a ouvir e voltou para esse período da tarde. Eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém. Eu esqueci só de pegar o negócio de passar o slide, mas é coisa pouco, só coloca no outro. Isso, não, eles vão passar. Tá? Já deixa lá naqueles 4. Isso aí, joia. Aí depois o próximo. Beleza, obrigado. Tudo bem, gente? Eu vou confessar para vocês que eu queria falar o bloco seguinte. Que eu queria falar é de 1 Coríntios 13. Falar do amor. Eu ainda estou naquele clima lá que Felipe, né? Na pregação do Felipe. Pô, a palavra do pastor tem peso, né, gente? Pô, lá em casa, ó, tá só assim, flores. Só flores. Pô, coisa maravilhosa. O que mata é a falsidade. Não, ó, palavra abençoada, e graças a Deus pela palavra de Deus, não é? Porque ela é viva, perfeita, eficaz, ela é verdadeira, não esconde as coisas da gente. Na Bíblia você tem malfeitor, canalha, adúltero, tem todo tipo de gente. E a coisa maravilhosa aqui é que, para aqueles que creem em Jesus, pô, há redenção. Quem crê aí, levanta a mão. Eu também creio. O Brasil, será que vai passar? Não, eu creio em Jesus, amém? Em Jesus, tá? Eu estou assim, ó, igual a vocês. Eu acredito, não acredito. Eu acredito, estou vacilando. Mas estou falando do Brasil, né? Não estou falando de Jesus, não. Estão pegando? Estou vendo, estou fazendo bem dinâmico para ver quem voltou do almoço, tá ligado? Depois vocês vão chegar lá para o pastor Henrique e falar: o pastor Daniel falou que não está muito firme na fé, não. Ele falou que vai para frente, vai para trás. Então fica ligado, tá? Queima ele. Fala, caraca, e a irmã que já quer, me queimou. Gente, a palavra de Deus é emocionante mesmo. Aí a gente vai ver agora os capítulos 9 a 12, tá? Tem aqui um breve resumo para vocês. Com as facilidades que a gente tem da inteligência artificial hoje, vocês não precisam de estar assim, vai distribuir o PDF, vai ter relação. Gente, é só você pegar depois lá no YouTube, tem aquela estrelinha lá, já tem, você não precisa nem escrever, resuma o vídeo, porque você só clica, já está lá, resuma o vídeo, ele já vai te dar o roteiro de célula, a pregação toda, tá? E na verdade o que vocês estão vendo aqui é um holograma, eu estou lá no Teams, tá? Eu estou acompanhando a galera lá, isso daqui está tudo gravado, tá bom? Mas não venham testar não. Está todo mundo com a palavra de Deus aberta aí? Tá? Um lembrete rápido. Imprescindível que você tenha a Bíblia impressa. A Bíblia impressa, tá? Skynet está aí, eles vão lançar um bug no sistema, vão detonar todas as Bíblias eletrônicas e você tem que ter a Bíblia em papel, tem que ter a Bíblia em papel. Você tem que ter esse costume de anotar, escrever. O analógico faz um bem tremendo para a nossa memória e quando a gente está estudando a palavra de Deus, escrevendo, faz bem ao nosso coração também, tá? Eu não estou falando isso só por causa do estudo bíblico. Se vocês forem na internet e buscarem os caras que estão ensinando como que você tem que estudar, a garotada que está aí, quero passar para medicina, quero passar para direito, eu quero estudar em Harvard, todo mundo vai falar para você estudar dessa maneira analógica.
usando isso aqui, ó, caderninho, tá? Faz muito bem, tá bom? Então fica a dica para você poder estudar e gravar bem o conteúdo bíblico, ok? Como a gente está aí super intenso, não é? Na leitura bíblica, antes da gente ler o capítulo 9, eu quero só relembrar a vocês, recapitulando aqui, resumão do capítulo 8. O que o capítulo 8 apresenta para nós? Conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. A gente viu nos capítulos anteriores, em vários momentos, Paulo contrastando a sabedoria de Deus, aliás, a sabedoria humana, com o poder do Espírito, tá? A atuação do Espírito Santo de Deus. Então, se tem uma coisa que você tem que buscar quando você estiver lendo a palavra de Deus, e se você quiser ter uma atuação boa, perfeita, agradável diante de Deus, é buscar o poder do alto. Você tem que buscar a iluminação divina, você tem que buscar a Deus em oração, em comunhão, participando da igreja, tá? Se submetendo à palavra, se submetendo à liderança e assim se apresentando a Deus de forma agradável. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Tá? Então não vai ficar agarrado aí nos filósofos não, se agarre na palavra de Deus e nos testemunhos de fé que aqui tem, tá bom? O fundamento da conduta do cristão é o amor. E é o que a gente vai ver depois lá com Clovinho no capítulo 13, o capítulo do amor, que é coisa maravilhosa. Queria falar desse capítulo. Ia falar da minha esposa, porque ali o capítulo 13 é de amor para a esposa, né? Não, vocês vão ver. Outra coisa importante para a gente lembrar, desde os capítulos anteriores e principalmente aqui nesse bloco que a gente vai examinar, é o cuidado com os irmãos. Paulo está escrevendo para a igreja, ele não é uma carta, a carta tem vários momentos de tons pessoais, né? É um tom pessoal, ele se apresenta para a igreja, é ele falando, mas ele está sempre alertando a igreja que há necessidade de cuidarmos uns dos outros. E esse vai ser justamente o limite da liberdade cristã, a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Qual é o limite da liberdade cristã? É o outro, é o cuidado com o outro. Qual é o parâmetro da minha liberdade? É o outro, é o próximo, é o bem do próximo. Amém? Então vamos lá. Capítulo 9. Direitos do apóstolo, a liberdade e os direitos do apóstolo Paulo. Será que eu não sou um homem livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? Por acaso vocês não são fruto do meu trabalho no Senhor? Se não sou apóstolo para outros, certamente sou para vocês, porque vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. A minha defesa diante dos que me questionam é esta: será que nós não temos o direito de comer e beber? Será que não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os demais apóstolos, irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Quem é que vai à guerra ou às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Porque na lei de Moisés está escrito: não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança, e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não temos nós em maior medida? Entretanto, não fazemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Até aí. Vocês já devem ter sentido o tom aqui desse início, né? Paulo está falando dos direitos do apóstolo, está falando da sua autoridade apostólica. Vocês devem lembrar que no início ele tem aquela discussão lá, quem é? É de Paulo? É de Apolo? É de quem? É de quem? Você é de quem? Você é do Clóvis? Você é do João? Você é do Daniel, do Felipe, do Henrique? Eu sou do Henrique. Tá doido? Eu sou do Henrique. Sou de Jonathan? Sou do Marcão? Sou do Marcão também, meu mentor. Minha filiação, cheia de autoridade. Não tem nada a ver.
Paulo, ele não firma a autoridade dele em nenhum homem. E ele está ensinando isso para a igreja. Não é para a gente ter divisão na igreja. Só que aqui chega num momento especial que ele tem que... ele faz uma espécie de justificativa da sua própria autoridade e do seu direito de ser sustentado pela igreja. Grava bem o que eu vou falar agora, porque ele está falando do apostolado dele, está falando dele como líder da igreja, como um apóstolo, como um mestre, como um professor, e isso se aplica aos nossos dias atuais. Muitas vezes a gente olha para os nossos líderes, e aí eu não vou falar só dos pastores, estou falando dos líderes de um modo geral, porque graças a Deus a nossa igreja não é uma igreja centralizada no culto pastoral, a gente não se fixa na figura de um pastor, mas a gente busca a figura do pastor Jesus Cristo e nós temos líderes que são referências para nós. Amém? Então, quando a gente olha para o nosso líder, se em algum momento a igreja pode sustentá-lo, a igreja pode ajudá-lo, a igreja deve fazê-lo. Isso não é problema nenhum. Nós, como igreja, não temos o direito de exigir dos líderes, ou até mesmo em especial dos nossos pastores, sacrifícios que nós não estamos dispostos a fazer. O chamado é para toda a igreja. Vocês viram e vamos ver ainda mais, chamado para a pregação do Evangelho, para servir a Jesus, para a humildade, para a santidade. Esse chamado é para a igreja inteira. Mas conforme nós vamos ver, Deus vai distribuir pela igreja dons, vai distribuir funções, vai distribuir chamados para a igreja, para a edificação da igreja, para o bem de todo mundo. Amém? Então já fica ligado, porque aqui parece que Paulo está nessa crise, né? Ele está lidando lá com os coríntios, vocês já viram que ele deu uma bronca, né? Parecia que tinha um cara lá que estava se deitando com a sua madrasta, uma coisa assim abominável, e para ele chegar e falar na carta, como bem disse aqui Felipe, isso já era de conhecimento geral, um escândalo tremendo, tremendo. E aqui ele está justificando a sua autoridade como um apóstolo. E fica claro para nós que ele tem todo o direito, conforme a lei e conforme o amor de Cristo, ele tem todo o direito de ser sustentado pela igreja, para que ele exerça bem o chamado de Deus. Imagina uma pessoa que tem que acordar 5 horas da manhã, trabalha o dia inteiro, aí depois ele ainda faz um monte de outras coisas, e ele ainda tem que ser um erudito na Bíblia. É uma carga muito grande. Aí a igreja não ajuda em nada, a igreja tem que ajudar. E Paulo, na verdade, ele não está dizendo que a igreja não ajuda, né? Ele está se comparando aos outros apóstolos, a outras pessoas na mesma condição. Olha, a igreja não ajuda esses irmãos, eles não têm direito de estar com a sua esposa, eles não têm direito de poder, estão almoçando junto com a esposa, estão levando a esposa para onde vão, a esposa crente. E aí, a gente também não vai ter o mesmo direito? Só de nós vai ser exigido que a gente trabalhe, que a gente saiba a Bíblia, que a gente vá pregar, que a gente converta as pessoas. E aí ele cita lá a lei, no verso 9, né? É Deuteronômio 25:4. Não amordace o boi enquanto estiver debulhando o trigo. Você vai fazer o quê? Vai deixar o animal de carga morrer de fome? Não. Se no Antigo Testamento, na lei, Deus definiu leis específicas para os cuidados com os animais, imagina que no nosso caso, imagina no caso de uma pessoa que está servindo. Então Deus deu uma missão para Paulo, mas por ele não seguir as convenções ou não ficar afagando o ego, ele estava sendo criticado. E aí o apostolado dele é colocado em xeque. Só que a autoridade dele não vem de algum favor da igreja. A autoridade espiritual dele vinha direto de Deus. Amém? Aí é interessante você reparar no verso 11 como ele se refere aqui às coisas espirituais, né? Nós semeamos coisas espirituais, não podemos colher as materiais? Isso aqui não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Estão prestando bem atenção? Não tem nada a ver com teologia da prosperidade. Eu não preguei para vocês, eu não orei por vocês, então vocês têm que me pagar. Não é nada disso.
Não é nada disso, não é nada disso. A igreja, ao sustentar os seus líderes, sustentar os pastores, e aqui nesse caso específico, ao sustentar o trabalho do apóstolo, a igreja não estava pagando um serviço, tá bem? Não estava pagando um serviço religioso, porque isso não tem preço, isso não tem preço. Paulo chega a dizer num outro texto, né? É 2 Coríntios, eu de muito bom grado me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que por isso seja menos amado. Não tem preço. O desgaste na alma de Paulo, ele se doando pela igreja, se doando, atendendo o chamado de Cristo, isso não tem preço, não tem preço que pague. Então a igreja não está pagando por um serviço, tá? Mas ele compara, se as coisas excelentes, que são espirituais, nós temos o direito de colher os frutos dessas coisas espirituais, por que nós não colheríamos o fruto do trabalho também material? Só que, mesmo tendo esse direito, vê o que ele diz aí no verso 15. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isso para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire esta glória. Ele não usa da sua prerrogativa de apóstolo para impor qualquer exigência sobre a igreja, mas ele argumenta, ele está falando aqui. E aí vem um trecho lindo, verso 16. Verso 16. E aí você vai entender que a gente não paga por um serviço religioso. Por quê? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o evangelho. Se faço de livre vontade, tenho recompensa, mas se o faço por obrigação, é porque uma responsabilidade me foi confiada. Nesse caso, qual é a minha recompensa? É que anunciando o evangelho, eu o apresente de graça, para não me valer do direito que ele me dá, porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Olha que coisa linda. Eu prego o evangelho não para me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. É o que ele está falando aqui. Não tem outra coisa para ele fazer na vida a não ser pregar o evangelho. Então não importa se a igreja desse o sustento ou não desse, ele ia continuar o trabalho. Porque ele não foi chamado por um homem, ele foi chamado por Deus. E nada poderia pará-lo. Amém? Eu pergunto, você deve se fazer a mesma pergunta. Como isso se aplica na minha vida? Será que não tenho eu também um chamado? Não sou chamado para pregar o evangelho? Quais são os empecilhos? O sustento é uma coisa que preocupa muitos de nós, o sustento material. A gente poderia deixar de lado, ficar preocupado. No nosso caso, a gente quer o melhor trabalho, quer ter o sustento. No caso de Paulo, não ter aquele sustento, seria muito difícil ele conseguir uma renda de qualquer outra, uma facilidade de obter uma renda de qualquer outro trabalho, apesar dele ter sido um fazedor de tendas, né? Era um homem hábil no artesanato, nos trabalhos manuais. Então ele conseguiria se virar muito bem. Mas ele não tem essa preocupação. E quantos de nós tem essa preocupação aqui? Talvez ninguém. Então qual é a tua preocupação? O que tem te impedido de pregar o evangelho? De compartilhar Jesus Cristo, falar para outra pessoa. Para Paulo, essa necessidade de pregar o evangelho, ele diz, é imposta, mas não porque ele tinha um status especial de apóstolo. O chamado para pregar o evangelho é para a igreja toda. Então essa necessidade é imposta a nós também. Mas olha como é que ele fala, com prazer. Ai de mim se não pregar o evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Então, de um jeito ou de outro, ele encontra a alegria, sempre pregando o evangelho. Ele não se orgulha disso, não é motivo para ele se orgulhar. E aí ele vai, na sequência do texto, ele vai falar da sua liberdade. Verso 19, acompanha comigo. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos a fim de ganhar o maior número possível. Estão vendo? O objetivo dele é o evangelho, é a pregação. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei,
como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei. Embora eu não esteja debaixo da lei, aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Estão vendo? O princípio da liberdade cristã. Ele está falando da sua própria liberdade. Daqui a pouco ele vai falar da nossa liberdade como um todo. Tanto aqui quanto em Romanos 14, o princípio da liberdade cristã é sempre o outro. É sempre o outro. Então vamos lá, vou chegar aqui na igreja, vou passar na frente da fila, vou sentar aqui. Não, tira, levanta dessa cadeira, eu que vou sentar aí. Como é que você vai saber, como é que você vai agir na igreja? É sempre buscando o outro. Chega na fila, precisa passar, pode passar na frente. Eu quero sentar, e você chega correndo, vou sentar aqui que eu estou longe do ar, ou eu quero ficar perto do ar, que fica mais calor ali. Aí você chega, o irmãozinho junto com você, o que você vai fazer? Dá o lugar para o outro. Aí se houver um impasse, o outro vai falar assim, não, você primeiro, não, você primeiro, você primeiro. Aí chama um pastor que aí resolve, tá? Estão percebendo a beleza? Estão percebendo? Paulo sacrifica a sua própria vida pelo Evangelho, todos os prazeres, tudo que ele poderia aproveitar, né, de uma vida tranquila, ele faz isso por amor a Cristo. Você tem renunciado a prazeres? São perguntas que você deve fazer. É uma outra dica importante quando a gente estiver lendo a Bíblia. Toda vez que a gente está lendo um texto, perguntas vão surgir para você no seu coração, e aqui principalmente sobre o texto bíblico. Anote essas perguntas. Por isso é importante você ler a Bíblia com uma caneta, com um lápis, ter algum objeto aí para você anotar. Porque essas perguntas te levam ainda mais para dentro do texto. E quando forem perguntas muito difíceis, você vai trazer para o Clovinho. Ele vai responder para você. Amém? Então olha só na sequência o que ele diz. Ele se faz judeu para os judeus, ele se faz como os que são da lei, para ganhar os da lei. Se é para ser sem lei, para ganhar os sem lei, assim também vou viver sem lei, para ganhar os sem lei. Vou me fazer fraco para ganhar os fracos. Vou me fazer de tudo para todos, para salvar alguns. Ele se dobra, ele se humilha, ele não fica querendo fazer a sua própria vontade, mas ele cede. Para quê? Para ganhar a pessoa para Cristo. Qual o interesse dele? Ganhar mais gente para Cristo. Vamos lá, nossa igreja, graças a Deus, tem um refrão, né? Melhor você perder o debate e ganhar o coração, amém? A gente vive num tempo em que a igreja é muito criticada. Em outros lugares do mundo, os cristãos estão sendo perseguidos e sendo assassinados. Mas aqui, a gente tem uma perseguição velada. E alguns de nós, às vezes, no ambiente de trabalho, na escola, se não for uma escola cristã, se você não estiver lá no Gênesis, ou em outra escola cristã, como é que eu trabalho lá em Genebra, você não tem liberdade para falar da sua fé. Você vai pagar mico se você falar assim, o que você está fazendo aí antes da prova? Estou orando. Pô, vou orar. Pô, você é maluco? Que bobeira. Poxa, tem uma irmãzinha aqui da igreja, uma jovenzinha, né, lá do TIM, ela estava contando para mim assim, toda vez que eu vou fazer a prova, a cada página que eu termino de fazer, eu agradeço a Deus. Eu falei, pô, mas você faz isso mesmo? A cada página da prova você faço, e quando eu esqueço, eu volto e agradeço, oro de novo. Então ela não ora apenas no início da prova, ela ora, Senhor, consegui completar uma fase. Obrigado, Senhor. Aí ela vai. Olha o testemunho que ela dá para os amigos, falando de Jesus, falando da sua fé, vivendo isso com liberdade. A gente pode dizer que a gente tem usufruído dessa liberdade também, onde a gente está? Eu sei que o Colégio Gênesis está fazendo lá o Dia do Amigo. Eu soube agora, semana que vem, Dia do Amigo, você tem que levar um amigo lá para a escola, né? A garotada, né? Você teria coragem de fazer isso? Você vai trazer um amigo diferente.
Não é um amigo que conhece já Jesus, está ótimo. Você vai trazer um outro amigo para cá para a igreja. Você vai se fazer, ele é roqueiro, seja roqueiro para ganhar o roqueiro. Ele é pagodeiro, seja pagodeiro para ganhar o pagodeiro. Ele é funkeiro, seja funkeiro também para ganhar para Jesus. É para ganhar para Jesus, amém? Amém. Olha só, agora presta bem atenção num detalhe, tá? Para depois vai ser, pastor Daniel liberou o funk. Ó, próxima célula vocês já sabem, hein? Quer orar? O pastor vai te ensinar. Vai pegar a Bíblia na mão. Assim. É por causa depois do almoço, né, gente? Depois do almoço tem que fazer um esforço a mais aqui, né? Nessa do funk foi bom porque o pessoal deu uma cotovelada aí do lado, acordou, tinha uma galera que estava dormindo. Presta atenção no detalhe. Paulo não se torna legalista para ganhar os legalistas. Ele se faz como, tá bem? Ele não deixa de ser cristão. Então vou ser pecador para ganhar os pecadores, então vou pecar. Garoto, era tudo que eu precisava. É claro que não é isso, Ele faz esse papel. Ele não está aqui dizendo, ele se faz de mentiroso para ganhar os mentirosos. Não é isso. Ele não deixa de ser de Cristo, ele não rompe com Jesus, ele não abandona a cruz, mas ele vai até as pessoas, tá? Ele não diz assim, como o pessoal gosta de citar Marcão, né? Então eu vou citar o Marcão também, né? Ele não fala assim, eu tenho laudinho e aí eu não posso chegar naquelas pessoas por causa do meu laudo. Não é isso. E como o Marcão falou, gente, todo mundo tem laudo, todo mundo tem problema. Eu não posso ir até lá visitar o irmão porque eu tenho um problema. Eu morei numa casa que tinha 4 portas também, aí na casa dele tem 4 portas, aí eu não vou chegar, vai me dar uma coisa. Não interessa o seu trauma, não interessa a sua dor e o seu sofrimento. É para você se fazer de tudo para com todos para ganhar para Jesus, amém? E olha a sequência do texto, o verso 24 agora, que é uma parte muito bacana aqui. Que aí ele vai falar, é o atleta cristão. Alguém aqui faz esporte? Levanta a mão aí. Quem faz esporte? Caraca, hein? Aí, olha o que o pastor falou aqui do cuidado com o corpo, hein? Oceânica Fitness. Alguém aí, um empresário aí, gente, Oceânica Fitness, hein? Vamos, eu dei a ideia, vamos fazer uma parceria aí, hein? Caramba, gente. Levantamento de garfo, pelo menos. Quem está fazendo esse esporte aí, por favor? Né? Caramba. O atleta cristão, verso 24. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas apenas um leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Olha que coisa linda a imagem que Paulo usa aqui, o atleta cristão. O atleta, o que ele faz? Ele se prepara, ele abre mão de prazeres, ele se impõe, se autoimpõe uma disciplina rigorosa, tá? Ele vai ter que adotar uma dieta rigorosa, ele vai fazer de tudo para quê? Para ganhar uma coroa. Só que Paulo está falando uma coroa corruptível, uma coroa que vai perecer. Agora, nós estamos aqui perseguindo a coroa imarcessível, a coroa eterna, a coroa incorruptível. Então, qual vai ser o nosso esforço para ganhar essa coroa? Tem que ser ainda muito maior, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Então, nós somos como atletas de Cristo. Nós estamos aqui perseguindo o prêmio, a coroa. Give me the prize. Quem lembra aí do Queen antigamente? Já tinha uma música, né? Num filme famoso, o Highlander, eles fizeram toda estão refilmando o Highlander. Eram os caras que não morriam, os guerreiros imortais. O que eles tinham que fazer? Era um negócio meio pesado, né? Mas só tem adulto aqui. Eles tinham que cortar a cabeça
dos adversários para que eles recebessem todo aquele poder, toda aquela força. Aí na música do Queen eles gritavam isso: give me the prize, give me the prize. Me dá o prêmio, eu quero o prêmio. Estamos falando de um filme, de uma situação de fantasia, e Paulo está falando aqui de uma situação material. Os atletas correm, desejam, anseiam por isso. Será que para nós a coroa eterna é algo tão etéreo, é algo tão fora do nosso horizonte, que a gente não está nem aí? Paulo está falando: eu esmurro o meu próprio corpo, eu me submeto à disciplina, mas não para ter um corpo bonito, para eu ser como o Apolo, ou o Deus Apolo. Não. Mas para conquistar a coroa. Aí o cara, o teólogo reformado, atento, vai falar assim: mas pera aí, pastor. Não, mas a coroa já nos foi dada por Jesus, é o sacrifício de Jesus. Sim, mas ninguém é chamado para preguiça. No corpo de Cristo, todo mundo tem que trabalhar. Nós, enquanto corpo, todos nós temos uma função a exercer. E quando essa função não é exercida, isso traz doença para o corpo. É o que ele vai deixar muito claro aqui à frente. Então não temos desculpa. Jesus já nos deu a salvação, a vida eterna. Então pronto, por Ele nos ter dado tudo aquilo que nós realmente precisamos dessa vida, não há coisa, não há falta que venha sobre a nossa vida que nos impeça de viver a plenitude do Espírito, de viver pregando o Evangelho, de ver as pessoas transformadas. Não é assim que se manifesta o poder de Deus, o poder do Espírito? Ver as pessoas transformadas? Então você tem que desejar isso. Você tem que desejar essa transformação. Você tem que desejar intensamente essa vida no Espírito. Caso contrário, você está fazendo uma dieta espiritual à toa. Você está ficando de barriga vazia, de peito vazio, porque dentro de você, cadê? O Espírito de Deus está ali falando, quer elevar você. Ou talvez você esteja com foco errado, né? A gente teve aqui o coral, a conferência do coral. Quem teve aí participando das oficinas, de tudo? A gente só não perdeu o Clovinho porque eu estava aqui, hein? A Taranda queria levar Clovinho lá, para o Brooklyn. Olha só o que eles faziam. Coral, o pessoal da Oceânica já ficou assim: ah, meu Deus, coisa linda, maravilhosa, tem que ter o coral da Oceânica, e todo mundo ali atrás: é isso, o coral da Oceânica, vamos fazer. Aí depois vem a conferência, os caras começam a falar, fizemos um ensaio, todo mundo empolgado, todo mundo, glory to God. Aí na hora que eles sentaram, foi assim, aí veio o pastor Gabriel Cordeiro, né? Aí ele falou assim: gente, mas quando vocês vão fazer coral na igreja, vocês vão fazer coral para quê? Aí ele falou: o coral do Brooklyn começou, por quê? Porque eles tinham um objetivo evangelístico, eles queriam ganhar as pessoas para Cristo. Ninguém estava querendo aparecer na igreja com um toga, beca, falar assim: aleluia, aleluia, aleluia. Quem canta no coral gosta, né? Faz muito assim, né? Todo mundo assim, né? Ele falou: não, era para ganhar as pessoas para Cristo. E lá no início, o Brooklyn Tabernacle Choir era só de gente assim, gente regenerada, gente que foi retirada das ruas, porque lá no Brooklyn era um bairro assim pesado. Não sei como é que está hoje, se ainda é a mesma coisa, né? Mas era um bairro complicado. E aquelas pessoas envolvidas com crimes, drogas, vida imoral, elas estavam sendo retiradas dessa vida, resgatadas por Deus para louvar o Senhor. Então qual é o nosso objetivo aqui? Quer fazer o coral do oceano? Vamos fazer, mas qual é o objetivo? É ganhar almas para Cristo. É isso que Paulo está falando aqui. Por que eu vou esmurrar o meu corpo? Por que eu vou ser um atleta de Cristo? Por que eu vou me lançar nessas coisas? Para ganhar almas para Cristo. Para que a igreja seja edificada, para que o corpo de Cristo esteja cada vez mais saudável, para que o corpo de Cristo seja crido e reconhecido. Amém? Muito bem. Dá o prêmio, Senhor. Dá o prêmio. Capítulo 9, vou deixar uma lição e uma aplicação. Primeira lição: ego inflado divide a igreja e faz mal ao corpo. Tá? Então, se a gente pudesse resumir um aspecto aqui do capítulo 9, ego inflado divide a igreja e faz mal ao corpo. E uma aplicação: abandona o ego.
Esqueça a dor e busque o prêmio. Amém? Amém. Pode passar para o outro slide, que aí vai ficar a visualização ali dos próximos capítulos, fica melhor. Agora vamos lá para o exemplo de Israel, da história de Israel. Aí em 1 Coríntios 10, vai ficar bem claro para nós, quem julga está firme, cuidado para que não caia. Ele apresenta o exemplo da história de Israel. A história de Israel, cheia de altos e baixos, todo mundo se garantindo, estamos na aliança, somos o povo da aliança, e aí não colocavam o coração em Deus. Olha só o que diz o texto. Ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está fazendo referência aqui ao Êxodo, tá? E todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Todos eles comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo, mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas mais como eles cobiçaram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para se dividir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Amém? Olha só o que acontece. Não ignorem o exemplo de Israel. Olha o que aconteceu com o povo. Tinha privilégios espirituais, comida espiritual, bebida espiritual, mas Deus não se agradou deles. Por quê? Porque o coração deles estava afastado de Deus. Os corações estavam longe de Deus. E Paulo está falando para a gente o seguinte: não errem novamente, não façam como eles fizeram. Tudo isso aconteceu como exemplo para ser escrito, ficar registrado e vocês se ligarem. E ficou escrito também como advertência, alerta. Presta atenção aí, alerta. Não faça como Israel fez. O que eles fizeram? Cobiçavam as coisas mais e se deixaram levar pela idolatria. E aí ele fala, fujam da idolatria. Assim como ele falou antes, no capítulo 6, verso 18. Fujam da imoralidade sexual. Agora ele está dizendo, fujam da idolatria. Fujam. Então você não pode chegar pertinho, não pode afagar o pecado, principalmente da idolatria. Você tem que fugir disso. Quem está em pé, cuida para não cair. Por isso, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. O povo de Israel, orgulhoso, achando assim, puxa vida, porque eu faço parte da aliança, eu posso fazer o que eu bem entender, vai dar tudo certo. Não é isso não. Não é isso não. Vocês não podem se basear num favor divino e simplesmente viver a vida que vocês quiserem. Imoralidade, idolatria, isso é dar as costas para Deus. Tá? E no verso 13, olha o que ele explica. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Olha que coisa linda e maravilhosa que Deus ensina para nós, gente. Mesmo quando ele está falando do exemplo de Israel, e ele faz uma referência ao Êxodo. Presta atenção, mesmo o povo naquela condição de perseguição, ter que sair ficar vagando pelo deserto e depois ainda ser deportado nos períodos lá da Babilônico. Mesmo nessas condições, Deus estava guardando o seu povo, Deus estava dando o escape para cada um deles. Quando Paulo diz fujam da idolatria, ele tem essa mesma fé que está no nosso coração. Deus dá o escape. Não vem sobre nenhum de nós nenhuma tentação que a gente não possa resistir. Não vem uma coisa assim, Senhor, não aguentei aqueles 10 pudins de leite que estavam ali, Senhor, estavam me chamando, não tinha como. E é claro que eu estou falando de um pecadinho, assim, a gula, né?
É claro que as coisas são muito piores. Quando você está falando, por exemplo, da imoralidade sexual, que ele falou há poucas linhas atrás. É difícil, né? E como é que fica o nosso coração matutando no pecado, né? Ninguém adultera se encontra a pessoa na rua, nossa, que mulher linda. Eu falei, eu conquisto você, você me conquistou, vamos lá. Há um planejamento. Você vai passar naquela mesma hora de novo. Você vai encontrar com a pessoa de novo. Você vai pegar uma balinha e falar, lembrei de você. É um gesto, um outro gesto, é um sorriso, é um toque no cabelo, né? Então ninguém peca assim da noite para o dia. Ih, tropecei, caí, nem percebi. Não. Galera que está aí na faculdade, na escola, período de prova, ninguém cola assim, caiu um papel aqui, a matéria toda da prova está aqui. Não, você vai lá, vai pegar aquele papelzinho, você vai botar a letrinha pequenininha e tal. Eu estava vendo um seriado, isso eu nunca tinha visto, né? A menina colocou todas as respostas, não vai repetir isso não, pelo amor de Deus, hein, que está aí. Ela botou todas as respostas assim, entre os dedos aqui, não dá nem para perceber. Falei, caramba! Ou então você combina com o colega, quando der 10h30, você termina a prova, pede para ir ao banheiro, você vai lá no banheiro, deixa a cola lá na lixeira, que eu vou lá pegar às 10h45. Viu como é que é fácil? E a gente se empolga, né, quando está falando do pecado. Não, se eu desse espaço para vocês aqui, vocês iam falar, no meu tempo a gente não colava assim, não. A gente fazia assim, colocava no óculos, botava embaixo da unha, aí colocava na caneta Bic, a gente colocava o papelzinho ali, fazia não sei o quê, fazia... Poxa, aí todo mundo fica assim, maravilhoso. Mas se eu falar assim, gente, ótimas estratégias para colar, agora a gente precisa de estratégias para evangelizar. Como é que a gente vai fazer? A gente fica assim, travei, pastor. Vamos começar o brainstorm de novo? Não sei. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Se for assim, a gente está repetindo o pecado lá de Israel. A gente está copiando o modelo da infidelidade, da idolatria deles. Deus é fiel e não vai permitir que nenhuma tentação seja insuportável para nós. Então a gente tem condição de passar por tudo isso. Deus, ainda que venha a tentação sobre nós, Deus dá o livramento. O que você tem que fazer? Você tem que seguir o Senhor, você tem que imitar Jesus. Aí na sequência, o verso 14, ele vai fazer uma diferença agora, como ele falou para fugir da idolatria, ele está falando do exemplo de Israel, ele vai falar agora, fujam da idolatria, e ele vai fazer uma comparação entre a mesa do Senhor e a mesa dos demônios. Portanto, meus amados, fujam da idolatria. Falo como a pessoas sábias. Julguem vocês mesmos o que digo. Não é fato que o cálice da bênção que abençoamos é a comunhão do sangue de Cristo? E não é fato que o pão que partimos é a comunhão do corpo de Cristo? Está vendo? Essa aí é a mesa do Senhor. Porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Considerem o Israel segundo a carne. Não é verdade que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? O que quero dizer com isto? Que o que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Não. Perceberam? São duas perguntas retóricas, tá? Não. Digo que as coisas que eles sacrificam são sacrificadas a demônios e não a Deus. E eu não quero que vocês estejam em comunhão com os demônios. Vocês não podem beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podem ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ou provocaremos ciúmes no Senhor. Somos, por acaso, mais fortes do que Ele? Ou seja, a gente é mais esperto, mais inteligente do que Deus, tem que seguir o que Deus mandou. Você vai fazer o quê? Vai participar da comunhão dos demônios ou participar da mesa de Deus? Isso aqui é muito sério. Quando Paulo falou agora há pouco, para aqueles irmãos que se fingem irmãos e na verdade são pecadores, e eles estão levando outras pessoas ao pecado, com esses você não tem nem que sentar para comer. Por quê? Quando você se senta à mesa com alguém, é um momento de comunhão, que ele vai explicar mais à frente aqui no capítulo 11, que é a ceia do Senhor.
Então Paulo está preparando. É incrível a concatenação, a ordem dos assuntos aqui. Então ele falou, ó, o cara que é pecador, é o lobo se fingindo de ovelha, você não pode, já descobriu o lobo, então você não pode ter comunhão com ele, senão você se torna participante das ações dele. Ele está falando, você tem que ser participante da comunhão, da mesa do Senhor, não dos demônios. Como que você vai fugir da idolatria? Exatamente assim, buscando a comunhão. Como é que você vai fugir da idolatria? Comunhão, comunhão. Se você está em comunhão com a igreja, em comunhão com Cristo, e quando a gente está falando de comunhão, é importante lembrar isso, né? Não é aquela comunhão só com Deus que você está falando assim, Senhor, eu estou em super comunhão contigo, estou orando todo dia, o Senhor é demais, eu e você somos um, papai. Aí chega na igreja, você não fala com ninguém, você vem uma vez na vida, outra na morte, não participa da célula, está faltando discipulado, nunca mais ligou para o seu mentor. E como que você acha que você está em comunhão? Não existe comunhão com Deus sem comunhão com os irmãos. E não existe comunhão real com os irmãos sem comunhão com Deus. Isso é uma coisa só. Para você fugir da idolatria, participar da mesa do Senhor, tem que estar em comunhão. E a comunhão qual é? É o sangue de Cristo. É o corpo, que é o pão, é o corpo de Cristo. Ele está falando da mesa do Senhor. Na mesa do Senhor tem comunhão, tem fartura, tem alegria, paz, vida eterna. Na mesa dos demônios é dissensão, fome, tristeza, confusão, morte no inferno, né? Choro e ranger de dentes. E aí o que a gente tem aqui, na sequência, é, a partir dessa comunhão, tudo que vocês fizerem tem que ser para a glória de Deus. Olha o verso 23. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Prestar atenção no princípio? Prestar atenção? Aí você liga os pontos e fala assim, pô, mas Paulo não falou que vai ser judeu para os judeus para ganhar os judeus? Vai ser fraco para ganhar os fracos para Cristo? Então a gente não vai ser pecador? Pô, já explicamos isso, né? Não é para você ter comunhão na mesa dos demônios. Paulo não se perdeu, ele continua firme em Cristo, mas ele sai para pregar o Evangelho. É essa disposição que ele tem no coração. Ele continua participante da mesa do Senhor. Ele continua tendo comunhão. Amém? A liberdade do cristão aqui aparece o princípio da liberdade cristã, tá? Tudo o que vocês fizerem, todas as coisas, vocês não vão buscar o próprio interesse. Verso 24. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim o do seu próximo. Esse é o princípio da liberdade cristã. Até onde vai a sua liberdade? Sua liberdade, você não está preocupado em medir a sua liberdade. Você está preocupado só em servir o seu irmão, o bem do próximo. Quando você pratica o bem para o próximo, o que você está fazendo? Você está vivendo plenamente a sua liberdade. É isso que ele está falando aqui. Comam de tudo que se vende no mercado, sem questionamento algum, por motivo de consciência, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Aqui ele está explicando um pouco o assunto que foi tratado agora há pouco, né, na outra aula. Você está comendo uma comida que foi lá consagrada a um orixá, seja lá o que for. Você tem consciência daquilo, você sabe daquilo, pô, tu não vai comer, porque você sabe o que é aquilo e vai dar um mau testemunho para uma pessoa fraca na fé, tá bem? Tudo bem? Agora, como o pastor explicou, cara, tu está desesperado, questão de sobrevivência, e só tem o que aqui? Aquele franguinho ali, ó, franguinho da encruzilhada, você vai nele, mas assa antes, né? Sabe que pode ter bactéria, tem um monte de coisa ali, entendeu? Aí depois não vai dizer, tá vendo? Paulo falou que podia comer, eu comi, estou passando mal agora. Pô, use inteligência, pelo amor de Deus, tá? Então a garotada que passar aí por encruzilhada, lembra que tem que dar uma esquentada antes, tá? E ó, o pessoal que está ligado aí na biologia, dizem que tem bactéria que nem o micro-ondas queima, hein? Então a gente está lascado, tá? Então só orando mesmo. Mas ele continua, verso 26, porque do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se alguém que não é crente convidá-los para comer e vocês quiserem ir,
comam de tudo que for posto diante de vocês, sem questionamento algum, por motivo de consciência. Porém, se alguém disser a vocês, isso é coisa sacrificada a ídolo, não como, por causa daquele que deu a informação e por motivo de consciência. Ou seja, aquele que deu a informação já tem a consciência daquilo ali. Então você vai o quê? Edificar a fé do outro? Não, não vai edificar se fizer isso. Aí ele explica, consciência, digo, não a sua propriamente, mas a do outro. Princípio da liberdade cristã, o bem do meu próximo, a edificação do meu próximo, a edificação da igreja. Amém? Pois, por que a minha liberdade deve ser julgada pela consciência de outra pessoa? Se eu participo com gratidão, por que sou criticado por causa daquilo porque dou graças? Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Amém? Façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivo de tropeço, nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos. Para quê? Para quê? Para que sejam salvos. Estão vendo? A todo momento, o horizonte da evangelização está presente aqui. A todo momento, a edificação da igreja está presente aqui, desde o primeiro capítulo da carta até o final. Então, isso tem que estar no nosso horizonte todos os dias. Acordei, o que eu vou fazer? Vou fazer o bem para alguém, vou fazer o bem para a igreja. Qual é o meu esforço? Por que eu estou lendo a Bíblia agora de manhã? Por que eu estou orando? Para a edificação da igreja. Afinal de contas, você é membro aqui, certo? E agora chegamos a uma parte muito bacana, que é o capítulo 11. E encerrando, né? O 10 aí. Fica como lição. A comunhão é o antídoto da idolatria. A comunhão é o antídoto da idolatria. E aplicação. Fuja da idolatria, corra para a comunhão e procure o bem de todos, visando a salvação. Amém? Vamos lá, o texto da ceia do Senhor. Agora presta atenção que eu vou gastar. Olha só o que eu vou fazer. Olha o verso 23. Levanta a sua Bíblia aí e vai olhando assim para mim, que eu não vou olhar a Bíblia, não vou olhar. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, havendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. E eu vou misturar o vocês e vós, porque eu decorei só na antiga e vou misturando, né? E ele continua, de semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, esse cálice é o Novo Testamento, ou a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Que coisa linda, não é? Não é maravilhosa a palavra de Deus? Agora eu confesso para vocês, eu nunca fiz um esforço para gravar esse texto. Eu só tinha a atenção quando a ceia era celebrada na igreja. E o texto é sempre lido, gente, é o mesmo texto, sempre lido. Desde que eu me converti, é esse texto aqui. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, ou vos ensinei. Eu já decorei até outras versões. Imagina se a gente fizer um esforço coletivo, intencional de gravar a palavra. É isso que a gente tem que pregar. Quando Paulo ele é enviado por Deus como apóstolo, e quando Deus chama cada um de nós aqui, Ele chama para a gente simplesmente, num primeiro momento, é para entregar a mensagem. É para entregar a mensagem. Essa é a função do profeta, que vai aparecer daqui a pouquinho. Essa é a função do profeta no Antigo Testamento. Essa é a nossa função, entregar a mensagem. Num segundo momento, decodificá-la, interpretá-la. Mas de início, entregar a mensagem. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Pronto, gente. Esse é o princípio da vida cristã, o princípio da imitação. E como o Ben falou aqui, agora não sei se foi João ou Felipe, né? Imitação, foi João. Imitação como mímica, né? Como aquele mimetismo que o cara está... vamos fazer uma brincadeira? Fica todo mundo em pé aí, vamos lá, vamos, fica todo mundo em pé, vai, rapidinho. Não tenha má vontade não, se você não ficar em pé, vou falar para Deus queimar você.
Vamos lá. Fique em pé aí. Levanta a mão direita. Não, outra direita. Direita de vocês é essa aqui, hein? Tá? É essa daqui, tá? Peguei vocês. Vá, mão no nariz. A mão esquerda agora levanta. Tem gente que está com a mão levantada, já botei mão no nariz, o pessoal está só rindo. Gente, não ri não, para de rir. Ó, tem um irmão ali pentecostal, levantou a Bíblia, ó. Glória a Deus, vai pregar, vamos pregar. Amém, amém. Levanta as duas mãos. Agora abaixa, que o cheiro ficou ruim. Puxa a orelha, nariz, dá um sorriso. Agora senta. Isso aí. Foi difícil. Foi difícil. Foi difícil. Olha só. Imitar a Jesus Cristo é igual, só é mais emocionante. Gente, se nós de fato, a gente como pessoas maduras na fé, eu não vou enganar vocês dizendo que a vida aqui tudo são flores, não é. Se dependesse de Jesus, seria. Mas por causa do pecado, a gente ainda está na luta, tá bom? Tudo bem? Nem tudo são flores, mas vou dizer para vocês que um sofrimento, qualquer sofrimento nesta vida com Cristo, é totalmente diferente de uma vida sem Cristo. Porque a vida sem Cristo é só sofrimento. Você tem alguns flashes, né, de prazeres nessa vida por causa da graça comum. Mas a vida sem Jesus não existe, é morte eterna. Longe de Deus não existe vida. Não existe. E aí quando Paulo diz, tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo, às vezes a gente fica com uma falsa humildade, né, dizendo assim, olha só, Paulo falou isso, né, mas quem sou eu, né? Eu não sou igual a Paulo, poxa vida, eu sou um pobre pecador. Paulo falava que dos pecadores ele é o maior. Ele falou que ele foi considerado o lixo do universo. E aí? E aí? Qual o patamar que a gente está? Não é para a gente ter esse tipo de humildade. É para a gente ter ousadia no Espírito, tá? E falar mesmo para quem você vai chegar para os seus discipulandos, para quem você está mentoreando. Você vai chegar e vai falar assim, imita a minha vida sim, porque eu imito a Jesus. Tem que ter essa ousadia. Se você não tem isso, o que a gente tem que fazer? Como todo mundo aqui vai fazer, todo dia pedir misericórdia de Deus. Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, mas eu vou continuar. Não tem outra vida para a gente viver, não tem outro caminho, a não ser amar o próximo como a nós mesmos, amar até os nossos inimigos, deixar-se gastar, como Paulo fala num outro momento. Eu vou me deixar gastar pelas almas de vocês. Então eu faço um apelo especial aqui para os líderes. Quando você se sentir cansado, sobrecarregado, não desista, não desista, não desista. Persevere e continue, mas viva a comunhão. Não é para você carregar peso sozinho. Imite a Jesus. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde. Joga o fardo sobre ele. O fardo dele é leve, o jugo é suave. É isso que a gente tem que fazer. Ele já fez tudo o que precisava. O restante que é conosco aqui, que ele levantou a gente para fazer, a gente vai fazer, consegue fazer. A igreja é poderosa. Amém? E ele continua. Olha só que interessante, que agora nessa parte aqui, no verso 2, ele vai fazer um elogio. E mais para frente no capítulo, ele vai falar, nisso aqui eu não vou elogiar vocês não. Então agora ele está dando os parabéns. Está dando os parabéns por quê? Porque eles se lembraram de Paulo e porque eles se apegaram às tradições sem distorcer as tradições. Eu os elogio porque em tudo vocês se lembraram de mim e retêm as tradições assim como eu as transmiti a vocês. Quero, porém, que saibam que Cristo é o cabeça de todo homem e o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza com a cabeça coberta desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. Portanto, se a mulher não cobre a cabeça, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se é vergonhoso para a mulher cortar rente ou rapar o cabelo, que ela cubra a cabeça, porque o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele a imagem e a glória de Deus. Mas a mulher é a glória do homem, porque o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem.
porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, por causa dos anjos, a mulher deve trazer um sinal de autoridade na cabeça. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Perceberam o que está descrito aqui no verso 11? Por que eu estou lendo um trecho maior? Porque quando ele está falando de homem e mulher, se você ler só o primeiro versículo, você vai pensar, o homem é o cabeça, o homem é o... Cristo é o cabeça. O homem vai ser o cabeça na medida em que ele está em comunhão com Cristo. Se ele não está em comunhão com Cristo, ele não manda nada. Ele não é homem de fato para chegar no lar, meter o pé na porta, pisar, mandar em todo mundo, esculachar todo mundo dentro de casa. Isto não é ser homem, tá? Então não caiam nas armadilhas woke, progressistas lá de fora, falando, machismo, na Bíblia é machista. Não tem machismo na Bíblia, tá? Não tem. Os machistas, os canalhas que aparecem na Bíblia não são para a gente imitar. Poxa vida, as prostitutas que aparecem na Bíblia, os adúlteros que aparecem na Bíblia, é para a gente imitar? É óbvio que não. Então, quando ele está dizendo, Cristo é o cabeça, o homem é o cabeça, a mulher é a glória, ele está colocando aí só dividindo os papéis, ele está falando, no mundo organizado por Deus, assim como a gente vai ver a questão do corpo, cada membro, cada pessoa tem uma função específica. Na organização do lar, cada um tem uma função, tá bem? Não é para ninguém pisar na cabeça de ninguém. Como ele deixa bem claro aqui, um é codependente do outro. O homem não é dono do seu próprio corpo, a gente não acabou de ver isso? O homem não é dono do seu próprio corpo, a mulher não é dona do seu próprio corpo. Um pertence ao outro. O outro pertence a um. Amém? Há uma codependência aqui, tá? Há uma codependência. E aí elogia, né? Ele elogia os coríntios por se lembrarem dele, por se apegarem às tradições sem distorcê-las. Estão percebendo? O anúncio da palavra. Eles são mensageiros, eles não estão distorcendo a palavra de Deus. E aqui é estabelecido o princípio da decência e da ordem, né? Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher, mas somente enquanto ele está submisso a Cristo. E aí, na sequência, nessas funções aqui de homem e de mulher, são instruções sobre a adoração na igreja. Quem é o homem? Quem é a mulher? O homem ele não pode ser confundido com a mulher, por isso ele não vai usar o cabelo compridão. A mulher também não vai ser confundida com o homem. O homem não vai se largar na vaidade, na sensualidade dos cabelos, e a mulher também não vai mostrar a sua beleza, a sua sensualidade, a sua vaidade em público. Por isso esses cuidados aqui, tá bom? Da igreja da época, tá? E como fica claro no verso 11, a mulher não é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque, na verdade, todas as coisas provêm de quem? De Deus. E aí, quando ele está explicando aqui a ceia do Senhor, nesse texto que a gente já até leu, havia problemas na ceia do Senhor. O que o pessoal fazia? Chegava lá para comer. Aí, nisso, eu não elogio vocês. Olha o que ele fala lá, no verso 17. Mas nisto agora prescrevo, não posso elogiá-los, porque vocês se reúnem não para o melhor, e sim para o pior. Porque antes de tudo estou informado de que quando se reúnem na igreja, existem divisões entre vocês, e eu, em parte, acredito que isso é verdade. E é até necessário que haja partidos entre vocês, para que também os aprovados se tornem conhecidos entre vocês. Quando, pois, se reúnem no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que vocês comem. Porque quando comem, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e enquanto um fica com fome, o outro fica embriagado. Será que vocês não têm casa onde podem comer e beber? Ou menosprezam a igreja de Deus e envergonham os que nada têm? Que posso dizer a vocês? Devo elogiá-los? Nisto, certamente, não posso elogiá-los. Então ele está dizendo, não vou elogiar, não vou dar parabéns a vocês, que cada um queria chegar lá e queria comer primeiro. Isso não acontece hoje não, né? Lá no... O pastor Bruno Euclides, ele estava aqui com a gente, né, uns dias atrás, e ele estava explicando que lá em Angola a coisa é tão diferente que tem que explicar o básico às vezes para as pessoas.
por causa da situação muito precária de alguns lugares, as pessoas iam para a reunião e tendo a garrafa de café, a pessoa já levava sua garrafinha de 500 ml, assim, e ia enchendo a garrafa de café para poder tomar depois. No contexto cristão não pode ser assim, é o que Paulo está falando. Vocês estão indo não para participar da ceia, mas para encher a barriga. Vocês estão doidos, estão parecendo até os teens. Quando libera ali, a gente na nossa célula, a gente faz o lanche antes, né? Aí quando a gente canta e tal, agora vamos lá, vai lá fazer o lanche. Aí eles ficam doidos. Outro dia tinha uma caixa de bombom lá, o outro já abraçou com ela, e o espírito que segurou ele, porque ele não estava conseguindo abrir a caixa de jeito nenhum. Eu falei, não, me dá isso aqui, dá para tia Roseli. Tia Roseli, não é para a gente fazer isso, não é para a gente fazer isso. É para a gente ter consciência do que a gente vai fazer na ceia do Senhor. A ceia do Senhor aqui, na sequência, do verso 23 em diante, a ceia se assemelha a uma oferta de comunhão, tá? Que você vai ver lá em Levítico 3 e Levítico 7. Por isso que ele vai falar que aquele que come e bebe indignamente, sem discernir o corpo e o sangue de Cristo, está comendo para a sua própria condenação, porque ele não tem noção do que está acontecendo aqui. Ele está criando juízo para a sua própria vida. E no verso 27, aliás, 24, no verso 24, quando ele diz, isto é o meu corpo, é importante a gente lembrar que isto é pronome demonstrativo, esse isto, não é porque Jesus Cristo usa esse isto, que aquilo significa de fato o corpo de Cristo, de maneira tal que aquele pão tenha se transformado em carne, tá bom? Então a ceia do Senhor é um sacramento, há a presença ali de Jesus, mas não há uma transformação aqui da essência dos elementos, tá? Examine-se e coma, olha o verso 28. Não sei se aconteceu com vocês, mas quando eu era mais novo, assim que eu fui batizado, por não ter consciência das questões espirituais, na primeira ceia do Senhor eu fiquei assim, não vou comer, não sou digno. Só que o texto não fala isso. O texto fala, examine-se o homem a si mesmo e depois participe. Participe. É claro que se você está em pecado, ninguém sabe, você tem que confessar, tá? Mas não é assim para a gente pensar, eu vou me tornar digno de participar. Não, foi Jesus quem nos tornou. Ele quem nos justificou para participar da ceia do Senhor. Amém? E aí ele dá a recomendação, esperem uns pelos outros para participar. Amém? E aí fica a lição aqui. Nossas reuniões elas têm que ser boas, têm que ser de comunhão. E a aplicação, examine-se constantemente, verificando se você imita a Jesus ou não. Amém? Amém. Então vamos para o capítulo 12, para encerrar. Aqui, no capítulo 12, que aparece a metáfora do corpo, é maravilhosa, ela tem muito a nos dizer, e principalmente sobre as coisas que a gente já mencionou e repetiu aqui. Cada membro no corpo tem uma função específica. E a cada um de nós foi dado um dom específico para a edificação da igreja. De maneira nenhuma, nós somos chamados para exercer o dom e ficar se orgulhando disso. Não é para isso, é para a edificação da igreja, para a comunhão da igreja. Amém? E aí, a explicação sobre a especificidade de cada dom, Clovinho vai trazer daqui a pouco. Acompanhe o texto comigo, ó. Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a um é dada, no mesmo Espírito, a fé, a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro,
operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a um é dada variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme ele quer. Então, há uma variedade, mas que é exercida na unidade. A unidade é garantida por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Os dons são para edificação, tem variedade de dons, e aí ele vai trazer a metáfora do corpo. Um corpo não pode ter um membro só, senão ele não vai andar, não vai sobreviver, não vai funcionar. Cada membro no corpo tem uma função específica, para quê? Para que o corpo funcione bem. E quando nós estamos falando da igreja, a igreja recebe dons, para quê? Para que no exercício desses dons, a igreja toda seja edificada, a igreja toda cresça, a igreja toda esteja saudável. A variedade, ela visa o bem comum. Por que tem várias pessoas com vários dons na igreja? Para que o bem comum do corpo seja realizado. Se todo mundo ensinasse, se todo mundo pregasse, não ia dar certo. Assim como no nosso corpo, se fosse todo mundo mão, se fosse todo mundo olho, não daria certo. Tudo aqui é feito pelo mesmo e único Espírito. E cada um desses dons, cada uma dessas funções, cada um dos serviços, tudo aquilo que é feito na igreja é feito e distribuído conforme o Espírito Santo quer. Amém? E aí ele continua, no verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados, em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestidos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. Vejam só, assim como a gente viu que o princípio da liberdade cristã é o bem do próximo, o princípio do funcionamento aqui do corpo é honrar os mais fracos também. Não tenho, então porque eu tenho aqui perdi qualquer parte do meu corpo, tá? Aí então não faz falta. Vai fazer falta para o corpo, vai fazer falta para o corpo. Ou quando ele está, vamos mais especificamente, está falando da igreja. Há um membro na igreja que sofre, há um membro na igreja é mais humilde, é mais quietinho, um fraco na fé talvez. Esses membros merecem tanta atenção ou ainda maior atenção. Há diversidade de dons, há uma hierarquia nos dons, mas isso é só para a organização da igreja, não há uma hierarquia de valor, tá? Quem está exercendo o dom de profecia, quem está exercendo o dom de línguas na igreja, que foi uma controvérsia lá em Coríntios, e é uma controvérsia que o pessoal fica voltando hoje em algumas igrejas. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem que proferir o dom de línguas. Não é isso. Exercemos os dons, inclusive o dom de línguas, mas conforme Deus o dá. Tendo interpretação, ótimo. Conforme Deus o dá, conforme Deus faz. Para quê? Para a edificação da igreja, para o bem comum, para que todos sejam bem cuidados. Caso contrário, olha o que acontece. Verso 26.
De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Estão vendo? Se alguém sofre na igreja, o corpo todo vai sofrer. Agora, do modo contrário, se alguém está feliz, tem sucesso na igreja, o corpo todo também vai se alegrar. Se alguém chora, vamos chorar juntos. Se alguém se alegra, nos alegraremos juntos. Amém? Há um cuidado necessário de todos os membros, uns para com os outros. Outro princípio da liberdade cristã. Nós exercemos a nossa liberdade, a nossa responsabilidade, cuidando uns dos outros. Para quê? Para que não haja divisão no corpo. Para que todos tenham igual cuidado uns pelos outros. Amém? Então, quando um membro sofre, todos sofrem. Quando um é honrado, todos vão se alegrar com ele. Por isso, a preocupação com o pecado e a disciplina na igreja. Por quê? Se um membro na nossa igreja está pecando, se um membro na nossa igreja ele está reiterando no pecado, ele vai fazer o corpo todo sofrer. A pessoa, quando pensa, mesmo a pessoa que pratica um pecado velado, isso vai aparecer em outras coisas, vai aparecer na fala dela imediatamente. Imediatamente. A pessoa que está em adultério, anos atrás a gente teve um caso famoso até aqui na cidade, né, de uma pessoa religiosa. O cara era uma figura religiosa, o cara estava em adultério, aí ele já começava a falar nas aulas, nas situações de família, não, eu seria capaz de amar mais de uma mulher, não, seria fato, não, eu acho que o amor não pode ter limites, né? Como é que a gente vai botar uma corrente no coração, no nosso coração? Então isso vai aparecer. Ainda que você não esteja justificando o próprio pecado, a pessoa vai começar a falar mal da igreja, vai falar mal da liderança, vai falar que está tudo errado, que está tudo ruim, ela não vai ver nada de bom. Pode ter alguma coisa ali encoberta. Então não se enganem, quando um membro do corpo vai mal, isso vai afetar o corpo todo. Mas graças a Deus que quando um membro vai bem, o corpo todo também vai se alegrar. Cada um de nós é corpo de Cristo individualmente. E aí a partir do verso 28, ele apresenta para nós apóstolos, profetas, mestres, os que operam milagres, né, os taumaturgos, que operam cura, têm dom de ajudar, dom de administração, falar em línguas e variedade de línguas. Todos esses dons são para quê? Para a edificação da igreja, para o bem do próximo. Então, se há um dom, ele só pode ser exercido através do Espírito, porque é um só Espírito que distribui isso e organiza e ordena isso na igreja. Se não está sendo para edificação, é muito fácil a gente detectar. Então não vem de Deus, não é do Espírito. E aí ele continua fazendo uma pergunta retórica, né? Várias perguntas retóricas no verso 29. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? São perguntas retóricas, é claro que não são. Todos têm dom de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dom de interpretar línguas? Entretanto, não são. Não são todos assim da mesma forma, mas, entretanto, procurem com zelo, com dedicação, os melhores dons. E aí você presta atenção nessa parte final do capítulo para você pegar o próximo. Eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Perceberam a transição? Ele está falando dos dons. Ele está falando do exercício dos dons, que é para a edificação, para o bem da igreja, para o bom funcionamento, a saúde do corpo. E aí ele diz, busquem com zelo, com dedicação, com vontade, os melhores dons. Os dons que têm essa edificação direta, de ensino, dedicação da palavra, a exposição da palavra, profetas, o dom de profecia. E aí ele diz, vou lhe mostrar um caminho mais excelente. Ele está falando dos dons, e quando ele passa a falar do caminho, ele está falando como que vocês vão exercer esses dons. Todos os dons têm que ser exercidos no caminho do amor, em imitação a Cristo. Amém? E fica como lição, os dons são para a edificação da igreja e a variedade visa o bem comum. E aí vamos nos aplicar no exercício dos dons, dos melhores dons, buscando com dedicação e vontade os nossos dons. Amém? Amém. Então vamos orar.
Senhor Deus, graças te damos, Senhor. Obrigado, Pai, pela Tua palavra e pelo tanto que o Senhor falou no nosso coração. Continua abençoando a nossa tarde, Senhor, para que a gente, com vontade, cheios de dedicação, estejamos buscando os dons espirituais, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Irmão,